Cultivo Online, capítulo 686. Templo Dourado. Depois de perceber o que deveria fazer, Yuan rapidamente recupera o Imperial Overlord antes de lançar o golpe da espada divisora dos céus no templo em queda. O golpe da espada divisora dos céus colidiu com a base do Templo Dourado no ar, mas o templo ignorou completamente o ataque como se não fosse nada. Os olhos de Yuan se arregalaram de choque quando não houve nenhum único arranhão na têmpora, apesar de ter sido atingido por seu ataque mais poderoso. Porém, ele não desistiu e tentou novamente, resultando na mesma conclusão. O templo é indestrutível, mestre. A voz de Tian'er ressoou de repente. Como vou proteger aquelas pessoas que estão no fundo se não posso destruir aquele templo? Ele gritou alto. Você deve sacrificar seu corpo para proteger os mortais. Usar meu corpo. Yuan engoliu em seco nervosamente quando percebeu o que Tian'er queria que ele fizesse. Por que ele está parado aí? Ele será esmagado pelo templo se não fizer nada. Ming Yi exclamou com uma voz preocupada. Talvez seja porque esse é o seu julgamento. Feng Yuxiang disse. Uma prova comum na escada para o céu é a resistência, que normalmente exige que o desafiante suporte uma pressão poderosa por um certo período de tempo. No caso do jovem mestre, esse templo dourado é a pressão, explicou ela. Aquele templo dourado parece muito pesado. É mesmo possível suportar isso? Shu Liuxiang perguntou. O jovem mestre não tem escolha a não ser aguentar, ou será reprovado no julgamento. Assim que o templo dourado chegou em cima de Yuan, ele decidiu usar seu corpo para pegá-lo. Dong. Yuan podia sentir todo o seu corpo sendo pressionado contra o chão, e todos os ossos de seus músculos gritavam de dor, especialmente as pernas, que tremiam como se houvesse um terremoto. Ah! Yuan soltou um grito doloroso após pegar o templo dourado que pesava dezenas de milhares de toneladas. E em poucos momentos, Yuan foi forçado a se ajoelhar na plataforma invisível. Mestre. Tian'er ficou surpresa ao ver Yuan pegando o templo dourado com nada além de seu corpo em carne viva. Este teste foi projetado para testar limite à energia espiritual de um cultivador. Em outras palavras, Yuan deveria cobrir seu corpo com energia espiritual antes de chegar ao templo. No entanto, Yuan capturou o templo sem usar sua energia espiritual, o que significa que ele o capturou com sua força bruta, o que foi um feito incrível, considerando que o templo poderia facilmente esmagar até mesmo um rei espiritual de pico com facilidade se eles não o fizessem. Energia espiritual. Mestre, use sua energia espiritual. Você nunca sobreviverá a uma provação como essa. Tian'er decidiu apontar a direção certa, embora ela não devesse fazer isso. Depois de ouvir suas palavras, Yuan prontamente ativou a energia espiritual em seu Dantian. A energia espiritual rapidamente começou a fluir por todas as veias do corpo de Yuan, aumentando imensamente sua força. Uma vez que todo o seu corpo estava coberto de energia espiritual, Yuan imediatamente sentiu o peso em seu corpo diminuir bastante, permitindo-lhe respirar adequadamente. Depois de recuperar o fôlego e se sentir confortável com um enorme templo nas costas, Yuan se levantou e começou a se concentrar em sua energia espiritual. Se ele não circular sua energia espiritual com sabedoria, ele ficará sem energia espiritual antes do fim do julgamento, o que seria desastroso para ele. Portanto, ele deve usar energia espiritual apenas o suficiente para tornar o carregamento do templo quase insuportável para ele. Vou ter que ficar assim por 24 horas? Eu deveria ter feito aquela pausa de 1 hora quando tive oportunidade. Yuan suspirou interiormente, lamentando sua decisão de desistir de sua hora de paz. Se ele soubesse no que estava se metendo, definitivamente teria feito aquela pausa para se preparar. O terceiro julgamento não é apenas o mais tedioso até agora, mas também o mais chato. Afinal, ele só conseguia ficar parado e não fazer nada além de carregar esse templo imensamente pesado. Cerca de 2 horas depois, Yuan adaptou-se à sua situação e conseguiu controlar o fluxo de sua energia espiritual tão facilmente quanto respirar, permitindo-lhe concentrar-se menos em si mesmo e mais em outras coisas, como suas memórias. Ele olhou para a hora. Menor que hora. 2 horas 10 minutos e 12 segundos maior que. Menor que hora. 2 horas 10 minutos e 13 segundos maior que. Menor que hora. 2 horas 10 minutos e 14 segundos maior que. Só se passaram 2 horas, juro que parece muito mais do que isso. Ele suspirou. Ele fechou os olhos um momento depois e começou a mergulhar em suas memórias. Enquanto isso, na sala dos espectadores. Meixiu, você tem algum conhecimento sobre mitologia grega? Shu Liuxiang perguntou de repente a ela. Na verdade não, disse ela. Bem, a situação de Yuan me lembra uma mitologia muito famosa sobre um titã que foi condenado a sustentar os céus por toda a eternidade. Segurando os céus. Você quer dizer Atlas? Meixiu lembrou-se de ter ouvido falar sobre isso na escola antes. Então você tem algum conhecimento. Isso mesmo. No entanto, ele não estava fazendo isso por justiça ou algo assim. Ele estava fazendo isso como punição. E ver Yuan assim, me faz pensar se ele está sendo punido. Meixiu ergueu as sobrancelhas de forma questionadora. Por que ele seria punido? Isto é apenas um julgamento. Eu sei, mas não posso deixar de ter a sensação de que a Stairway to Heaven o está punindo. Este pode até ser o julgamento mais difícil até agora. Shu Liuxiang suspirou.
Quanto tempo ele tem para carregar aquele templo dourado? Ele já está nisso há 2 horas. Min Yi perguntou de repente. Isso varia de pessoa para pessoa. Feng Yuxiang disse. Enquanto isso, Yuan relembrou suas memórias como discípulo da corte externa no Mosteiro do Imortal. Para cada hora que passa em tempo real, ele vivenciou muitos meses, até anos, em suas memórias. E depois de observar suas memórias por algum tempo, Yuan finalmente chegou à conclusão de que sua vida anterior como Tian Yang teve uma vida comum, se não menos que comum, como cultivador. Ele não era talentoso nem desesperado. Ele era apenas um cultivador comum que poderia ser encontrado em qualquer lugar do mundo do cultivo. No entanto, isso só deixou Yuan mais confuso, já que o Tian Yang dentro de seus sonhos era incrivelmente poderoso. Como alguém que começou tão comum se tornou tão extraordinário? A expectativa de Yuan crescia à medida que ele recordava suas memórias.